Quando Jairo busca, a multidão se abre. Quando a anônima busca, a multidão se fecha. Você já foi tratado de forma injusta? A injustiça é parte do mundo dos problemas. Mas para piorar a injustiça entre Jairo e a anônima, agora você vai ver uma coisa muito dura. A filha de Jairo tinha 12 anos. A anônima está sofrendo 12 anos. A filha de Jairo sofreu o último mês dos 12 anos. A anônima sofreu os 12 anos sem interrupção. A filha de Jairo sofreu um mês de 12 anos. A anônima sofreu 144 meses sem descanso, cada vez piorando. A Bíblia diz que quando a anônima tentou chegar em Jesus, a multidão atrapalhou. Quando Jairo tentou chegar em Jesus, a multidão se abriu. Entre um e outro, quem sofre mais? É claro que é a anônima. Agora você quer ver uma injustiça dura e cruel? Dos dois, quem precisa mais de Jesus naquele momento? É claro que é a anônima. Quer ver injustiça? Quem chega primeiro em Jesus? É claro, é Jairo. Ele é importante. Se ele diz que precisa de Jesus, todo mundo se abre. Se ele diz que ele precisa falar com Jesus, acha um lugar na agenda. Se ele diz, eu gostaria de falar com Jesus, ninguém ousa atrapalhar. Mas a anônima, quem a conhece, quem se importa com ela, quem dá valor, quem sabe do seu problema? Você está começando a entender o mundo dos problemas depois que Adão e Eva saíram do Éden. Esse é o mundo. É o mundo dos sofredores, é o mundo dos angustiados, é o mundo das pessoas doentes, é o mundo das pessoas que têm vários problemas. Mas aqui vem uma esperança, jovens. E essa esperança deve irrigar nossa alma, deve motivar nossa vida. Essa esperança deve encher o nosso coração, porque no mundo dos problemas, no mundo repleto de injustiças, no mundo cheio de tribulações, no mundo cheio de quadros graves e difíceis, eu gostaria de lhes dizer nessa noite: Jesus está no mundo dos problemas. Ele é o primeiro e o grande missionário, e Ele não abandona esse mundo, Ele não deixa as pessoas, Ele não as abandona, Ele está com elas, e Ele está ali. Quando Jairo diz, mestre, vem para minha casa, minha filha está à beira da morte, você sabe o que Jesus faz? Jesus vai com Jairo, mas Jesus não vai pelo caminho que Jairo quer. Jesus vai pelo caminho da justiça. Interessante que para ir para a casa de Jairo tinha um caminho curto. Jesus não usa esse caminho. Jesus pega um caminho longo. E sabe por que Ele faz isso? Porque Jesus sabe das injustiças. Jesus sabe que alguém chegou na tua frente. Jesus sabe que alguém tomou o que era teu. Jesus sabe do mundo dos conflitos e das injustiças, e de repente Ele vai no meio da multidão, e como que num milagre, Ele passa ao alcance da mão daquela sofredora. Aquela mulher não teve nenhuma dúvida. Ela não conseguiu crer Jesus na sua frente. Ela tinha mentalizado. Ela não conseguiu acreditar Jesus na sua frente. E quando Jesus passa, ela toca na roupa de Jesus. Quando ela toca em Jesus, ela está demonstrando
que um pecador com 12 anos de problemas, ele pode ter uma chance se acreditar em Jesus. Não importa quantos anos tenha um problema, não importa. Não importa quanto tempo passe um problema na tua vida. Se você crê em Jesus, você pode ter uma chance. Porque Ele é um missionário. Ele está ao alcance da mão. Ele está ao alcance da oração. Ele está ao alcance da súplica. Jesus está ao alcance das pessoas. Indo para a casa de Jairo, Jesus desvia o caminho no meio da multidão, e a história dessa mulher vai ser marcada para sempre, porque Jesus desvia o caminho. Por causa dela, Jairo pede primeiro, mas quem é curado primeiro é a anônima. Ela precisa antes que Jairo. Jesus curou. Jesus quer curar. Jesus precisa fazer mais. Jesus necessita fazer mais coisas. Ele está aí. Há pouco eu recebi uma nota de falecimento. É alguém bem conhecido. Tio Paulo da FANG faleceu hoje de manhã. Tem muita gente que conhece tio Paulo. Um homem que trabalhou muitos anos fazendo lanches ali na FANG. Tem gente nessa hora, nesse momento, sentindo saudade. Jesus está ao alcance da mão. Quando Adão e Eva saíram, Jesus sabia. Por isso, como um missionário voluntário, sem receber nenhum salário, ele desceu. Ele começou a andar no meio das pessoas, porque tinha uma anônima, 12 anos, tinha Jairo que estava com a filha, tinha um cego, mas Jesus continua, porque o seu trabalho, sua missão ainda não acabou. No século 21, ele sabe, ele precisa continuar andando no meio das pessoas, porque os problemas eles continuam, eles mudaram, o avanço tecnológico mudou os problemas. É possível que hoje alguns não tenham hemorragia física, tem alguns hoje que estão tendo, problemas na internet, é possível que estão tendo problemas com a pornografia na internet. Jesus continua andando. É possível que tenham casais de namorados que estão tendo problema com o sexo antes do casamento. Jesus continua andando. É possível que ele tenham alguns aqui com problemas financeiros. Jesus continua andando, jovens. E eu gostaria de lhes dizer, ele continua andando ao alcance da mão da fé. É só estender. Ele está tão perto que é só dizer: eu quero, por favor tenha misericórdia, por favor me ajude. Esse é o nosso mestre. É esse o nosso Salvador. Quando ele foi tocado pela anônima, interessante que essa mulher tem a vida transformada quando ela ouve a fama de Jesus. 3 coisas acontecem na vida dessa mulher que são o símbolo da marca de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus e ela não foi curada, juventude. Quando ela ouviu a fama de Jesus, tudo mudou na vida. Antes da fama de Jesus, ela buscou os médicos. E aqui, queridos médicos, que nesses dias, com toda essa crise, toda essa pandemia,
estão sacrificando, arriscando a vida.